You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom, grato ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade. Nós iremos se alimentar no nome do Senhor. Vamos agradecer o Senhor Jesus em oração. Vamos entrar nesta mensagem orando ao Senhor. Oramos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Oro por esse ouvinte, oro por esse irmão, essa irmã que vai ouvir essa mensagem nesse momento. Espírito Santo, Espírito da verdade, toma minha vida e usa as minhas palavras, usa a minha mente para nos alimentar, dar força para a sua noiva, para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, o Cristo, o Senhor, que é a cabeça da igreja. Amém, meus queridos? Vamos perseverar, gente. Aqueles que são do Senhor não são aqueles que retrocedem. Em Apocalipse vai dizer que aos vencedores herdarão o reino de Deus. Somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos fortalece. Então, continuamos estudando Epístola aos Hebreus. Quando fala aos Hebreus, fala que são judeus, hebreus atravessadores de rios, aqueles que se converteram, como o apóstolo Paulo, a Jesus Cristo. Então é esse público, né? E na palavra, na mensagem anterior, nós estávamos falando aqui, no capítulo 5, do sumo sacerdote Jesus Cristo, que é da linhagem sacerdotal não dos levitas, mas de Melquisedeque. Aí ele diz a respeito, temos muita coisa que dizer. Dizer de quem? De Melquisedeque. E difícil de explicar, porquanto vocês tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Tem gente que se orgulha assim. Eu tenho 48 anos, eu tenho 50 anos de ministério, mas será que você já é mestre? Será que você já conhece mesmo as Escrituras? Tem intimidade com Cristo? Que a questão de idade ministerial não quer dizer muita coisa. Jesus, ele procura as pessoas que se entregam para ele cada vez mais em espírito e em verdade. Não é a quantidade de anos, é a quantidade de renúncia e de entrega que você tem feito na presença do Senhor. Então ele diz, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares. E tem outras traduções que diz rudimentares dos oráculos de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender que no Velho Testamento existe ensinamento sobre Jesus, sobre antes da volta de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que o Senhor Jesus Cristo era um mistério que estava oculto, mas sempre ficava ali se revelando no Velho Testamento. Até no início mesmo, quando teve a queda de Adão e Eva, que significa humanidade, Deus disse para Satanás que nasceria da mulher o descendente. Então Jesus estava sempre anunciado ali no Velho Testamento. A Bíblia vai dizer que Moisés veio com a lei. Moisés estava ali com figuras, estava ali falando de Cristo ali de forma rudimentar. Mas Moisés veio com a lei, mas Jesus Cristo veio com a graça e com a verdade. Então aqueles princípios da doutrina de Cristo são aqueles rudimentos dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite. Porque o povo hebreu, aonde essa carta está sendo escrita para eles tinham muito conhecimento nisso. Já era para ser mestre, mas ainda não compreendia ainda. Por isso que o escritor aqui vai dizer, olha, vocês estão necessitados, vocês já eram para ser mestre, mas tem que ser leite para vocês, viu? Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Não é? E é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus amados, aqui ele vai dizer, como foi dito já na palavra anterior, sobre uma palavra que é de leite, ensinamentos leite, que é para criança, e tem comida sólida. Só antes, hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 6. Mas antes de ler Hebreus capítulo 6, eu vou aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos compreender essa questão de alimento que é leite e alimento sólido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: Eu, porém, irmãos, Paulo dizendo, não vos pude falar como espiritual, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber para vocês. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por que a igreja de Corinto aqui estava sendo chamado pelo apóstolo Paulo de carnal? Porquanto, havendo entre vocês ciúmes,
tinha ciúmes lá e contendas. Não é assim que sois carnais e ainda segundo homens, e andais segundo homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. Então esse povo aqui da igreja de Corinto, eles estavam necessitados de leite. Paulo queria dar uma comida sólida, mas tinha leite, porque Paulo via a imaturidade deles. Eles tinham invejas, ciúmes, brigas, contendas. E um local onde tem irmãos assim necessita de leite, não de comida sólida. E Deus, ele quer avançar com você, meu irmão. Ele quer avançar comigo. Ele quer nos dar comida sólida. Vamos prosseguir agora. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 6. Pega a sua palavra, Bíblia, abre aí. Hebreus, capítulo 6. Vamos ler com amor, pausadamente. E diz assim: Por isso que essas palavras que eu acabei de dizer, pondo de parte, marca aí, gente, pondo de parte. O que é missionário pôr de parte algo? Você está aqui, gente, com algo. Para você pôr de parte, você coloca do lado. Não é para jogar fora, ele não está dizendo aqui, pegue e jogue fora. Pegue e esqueça. Não, pondo de parte. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Senhor Deus, ele tratou com a humanidade de forma progressiva. É tipo hoje. Hoje, para a gente chegar no iPhone 13, lembra do Lanterninha? A ideia veio do Lanterninha, foi progredindo. Nós vamos jogar o Lanterninha fora? Não, é uma história. É algo para a gente compreender o que está acontecendo. Por que essa tecnologia do iPhone é assim? Agora, qual é que você prefere? O Lanterninha ou mesmo um iPhone moderno desse? Lógico que é um iPhone, né, moderno. Então, as doutrinas, os rudimentos, os princípios elementares, estavam ali, gente. Tá ali nas leis de Moisés. Mas o tempo andou. E quem foi que veio na plenitude dos tempos? Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui, ele sempre ensinava. Gente, eu tenho muita coisa para entregar para vocês. Ele falava aos apóstolos. Mas agora eu não vou entregar, em breve. Aí depois quem foi que veio? Apóstolo Paulo. E entregou muita coisa, muita revelação. A revelação de Deus foi de forma progressiva. Lembra lá da dúvida de Davi, que ficava pensando, eita, se Deus está lá em Gênesis, dizendo que Deus já entregou para o homem todas as coisas, mas eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Mas na frente, quem é o homem excelente que veio? Jesus Cristo. Ele é o homem excelente. Primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão. Então, pondo isso de parte, então nós precisamos colocar como é que eu faço na minha vida espiritual. Às vezes, quando eu vou ouvir um irmão, ouvir uma irmã, eu fico na minha mente assim, aquilo que for ministrado, pregado, que eu já sei, eu já vou ali pondo de parte. Não é que eu jogo fora, mas eu ponho de parte porque eu quero avançar, gente. Muitas pessoas falam do dízimo, fala da fé,
fala, tem muita coisa assim que é uma maravilha, que eu retenho para mim, vou na prática. Fé é impossível agradar a Deus sem fé. Mas, gente, a gente vai pondo de parte aquilo que a gente já sabe e a gente vai progredindo, conhecendo cada vez mais. Eu imagino uma pessoa que quer aprender a ler e fica só no A, E, I, O, U. É impossível essa pessoa progredir. Imagina que a pessoa aí está fazendo um curso de inglês e fica só no verbo to be. Como é que essa pessoa vai crescer? Como é que essa pessoa vai avançar? Então, Hebreus, como eu já disse, significa atravessadores de rios. Hebreus está chamando você para crescer na graça e no conhecimento. Então, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito. Vamos para o perfeito, que é Jesus Cristo. Não lançando de novo, gente, a base do arrependimento de obras mortas. Lembra da circuncisão? De fé em Deus, o ensinamento de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Oi. Por isso que ele diz, não jogue fora, ponha de parte, porque olha o que tem aqui. São coisas muito boas. Base de obras mortas, da fé em Deus, olha aí, a fé em Deus, o ensino de batismo. Os judeus só o que falavam era batismo, imposições de mãos, ressurreição dos mortos. Eles eram muito impressionados, eles ficavam ali anos e anos falando sobre a ressurreição dos mortos. Irmão, a ressurreição dos mortos depende de mim? Não, missionário, depende de Deus. Amém. A volta do Senhor Jesus depende de mim? Não, depende do Senhor Jesus. Então tem, gente, coisas, existe competência que é para Deus, o Senhor. O que é para mim? Cada vez mais buscar santificação, amar o próximo, não deixar o primeiro amor. Muitas coisas, gente, ler as escrituras, buscar, não ser negligente. Isso sim. Então eu preciso se preocupar aquilo que eu posso fazer, pregar o evangelho. Então as pessoas ficavam muito da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, ele diz. Aí ele continua no versículo 4, Hebreus 6:4. É impossível. Então, marca aí, gente. É impossível. Sabendo que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível, pois, que aqueles, os israelitas, que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, né? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que de novo, gente, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela,
e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado. Recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Meus amados, as Escrituras dizem que aquele que está de pé, muito cuidado para não cair. As Escrituras vai dizer, não sejais negligentes. A palavra do Senhor vai dizer que não podemos deixar as coisas do mundo sufocar a gente. Apocalipse vai dizer que para a igreja, aos vencedores, então é necessário a gente ser vencedor, é necessário não tirar a responsabilidade do homem. Nós precisamos se levantar, nós precisamos agir. Tudo que você pode fazer da sua parte, faça para Deus. Ame, não seja negligente e persevere. E o Senhor cada vez mais vai sim abençoar. E a gente continua aqui no versículo 9, que diz assim: quanto a vocês outros, então entenda ali o escritor aos Hebreus, dizendo assim: e vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus, vocês da nova aliança, que estão nesse novo e vivo caminho. Aquele que começou a boa obra na igreja, ele vai concluir. E Jesus, ele diz também, quando o Pai envia um filho para mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nada pode arrebatar das minhas mãos. Jesus garante que aquele que crê nele não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele garante. Então o escritor vai dizer, quanto a vocês outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste. Então, meu amado, tudo que você está fazendo para Deus, Ele vai dizer aqui que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Deus vai te recompensar. E a palavra do Senhor diz que existe qualidade quando você faz a obra de Deus. A qualidade do ouro, a qualidade das pedras preciosas, a qualidade da prata, e existe também palha, madeira e feno. Esses três é que a gente não quer. Então, que possamos desenvolver um trabalho do Senhor que tenha a qualidade do ouro, que tenha a qualidade de uma pedra preciosa, que tenha uma qualidade mesmo de prata, de coisa boa. E Ele sim vai te recompensar, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome. Lembrando, gente, que a salvação é de graça. Pela graça, nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é o que Deus fez 100%, não é o que o homem faz. Coloque isso na mente. A salvação vai de encontro ao ego do homem. A salvação vai de encontro ao eu do homem. Tu lembra daquele homem, aquele jovem rico, que chegou para o Senhor Jesus e disse: Mestre,
o que eu faço, o que eu, homem, posso fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele chegou dizendo, bom mestre. Jesus disse, bom, só é um, é Deus. A salvação depende exclusivamente do Senhor Deus. É necessário o homem não ser negligente? Sim. É necessário o homem ser vitorioso? Sim. Mas toda a honra, toda a glória para Cristo. A pessoa diz, não, eu vou ser salvo porque eu dou o dízimo. Ah, eu sou salvo porque... Não, gente. Depende de Cristo. A salvação vem dele. Então coloca logo na sua mente. Diga assim, toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz, não, eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Não, eu vou ser salvo porque eu não como carne de porco. Não, eu vou ser salvo pela graça. Agora, os galardão é pelo nosso trabalho. Os galardão, sim. Porque Deus, ele não vai obrigá-lo, né? Ele deseja que a gente faça a obra dele com amor, com dedicação. Então, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com todo o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Então a igreja aqui, os hebreus, eles estavam servindo os santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vocês mostrando até o fim. Vendo, gente? Então, o servo do Senhor Jesus, ele precisa perseverar até o fim, orando, lendo as Escrituras, amando, pregando, sendo vitorioso. A mesma diligência, sendo diligente, para a plena certeza da esperança. Há uma esperança, gente. Não somos como os ímpios, como folha seca, desanimado, sem esperança. Nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Aí vai dizer, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Porém, tudo que você possa fazer, faça. Nossa fé é como uma fogueira. Pegue a lenha, pegue essa madeira e jogue. Tenha uma fé com vida. Você que tem uma fé morta, a fé sem ação ela é morta. É necessário ter ação. Peço o Espírito Santo, o Espírito de Deus, me dê força. Olha que oração, gente. De madrugada eu estou aqui fazendo essa mensagem. Olha, se teve um esforço para se levantar ali, teve. Mas nós estamos aqui de pé, em nome de Jesus. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa para quem? A Abraão. Deus fez a promessa. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus olhou assim, quem que eu vou jurar? Para anjos? Para homens? Para quem que eu vou jurar? O que foi que ele fez? É garantida, é certeza. Aí o que foi que ele fez? Ele jurou por ele mesmo. Deus disse, eu juro, essa promessa será realizada, essa esperança vai acontecer. E eu juro, por quem? Ele disse,
por mim mesmo, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, para o Senhor da Glória. Ele jurou por ele mesmo, gente. Porque ele conhece o próprio coração dele. Eita, Jesus. Ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente, oh Jesus, eu sinto a graça de Deus, irmão. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Eita, através, Abraão, do seu descendente, Cristo Jesus, o descendente de Abraão. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, Abraão, ele recebeu a promessa. Recebeu Isaac, o filho da promessa. Ai, Jesus. Se o Senhor Deus prometeu e cumpriu, Ele vai cumprir, meu irmão, a nossa salvação. Tenha fé, pois os homens juram pelo que ela é superior, não é verdade? E o juramento, servindo de garantia, verdade, para eles, o fim de toda contenda. Então, ali, os pessoal, quando iam fazer um negócio, eles juravam, aí todos se conformavam. Deus jurou por ele mesmo. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmeza aos herdeiros, gente, que somos nós, herdeiros escolhidos, somos herdeiros, os filhos de Deus, somos herdeiros da promessa de salvação. Jesus diz, eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei. Para onde que eu estou, estejais vós também. Então, Jesus promete, meu irmão, promete o milênio com Ele. Promete que nós iremos receber um corpo glorificado. Promete que aquele que está nele, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive não segundo a carne, mas que vive no Espírito. Ele promete, e ele vai cumprir, herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito. Se interpôs com um juramento. Eita, meu Deus! O próprio Deus jurou pelo próprio nome dele, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Olha que linda! Segura e firme, e que penetra além do véu. Eita, meu Deus! Vai fazer menção aqui do Velho Testamento, da arca, onde ficava a arca da aliança, no lugar dos santos, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre. Lembra que o sumo sacerdote entrava de ano em ano. O Senhor Jesus Cristo entrou nos santos dos santos, na realidade, e está lá todos os dias, de segunda a segunda. Está fazendo o que lá, missionário? Só esperando a gente para a glória. Ah, Jesus! Ai, Jesus, nós já estamos sentados, meu irmão, com Cristo nos lugares celestiais.
Oh, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Maravilha. Gente, para a gente compreender isso aqui, ele fala aqui temos por âncora da alma. A gente entender, pensa em um navio bem grande. O navio ele está correndo ali naquele mar e tem um momento que eles querem parar. Aí o que eles fazem? Existe uma âncora. O que é uma âncora? Pedaço de ferro, amarrado com correntes. Gente, se vocês viram a capacidade de uma âncora. Aí o que eles fazem? Eles jogam aquela âncora no mar. Aquela âncora vai até a terra e penetra na terra. Não é em qualquer lugar. Tem que penetrar na terra. E quando penetra daquele jeito, quando o vento começa a soprar cada vez mais naquele barco, vai penetrando mais e segura, gente, toneladas. Um barco muito grande, muito pesado. E aquela âncora consegue segurar. O escritor aos Hebreus está dizendo que a nossa vida espiritual, essa garantia nossa de vida eterna, é como nós pegássemos assim uma âncora e jogado assim nos santos dos santos, jogado aonde Jesus Cristo está. Quem está segurando essa âncora é seguro, é Jesus Cristo. Ele está segurando. Imagina aí você sendo um barco. Nós estamos aqui nesse mundo. Tem vendaval, tem tempestade, tem. Lembra ali daquela passagem do Senhor Jesus quando ele estava num barco? Veio o vento, veio o mar. Os apóstolos começavam a se desesperar por falta de fé. Nós precisamos ter fé. Jesus se levantou e disse: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Meus discípulos, tenha confiança. Creia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem está segurando essa âncora é o próprio Jesus Cristo, meu irmão. E nós, como um barquinho, estamos aqui nessa terra. A carne às vezes quer reinar. O inimigo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, contra a potestade, pensamentos maus, natureza pecaminosa. Mas nós estamos confiadamente, pela fé, no amor em Cristo Jesus. E é garantido, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo não vai soltar essa âncora. E o mais interessante é que quanto mais esse barco, o vento sopra nele, mais a âncora penetra na terra, penetra nas pedras. Então, quanto mais nós somos balançados, mais a gente fica firme como Estevão. Pegaram Estevão, estavam apedrejando Estevão, estavam matando Estevão, e Estevão diz: gente, eu vejo os céus abertos. E Jesus Cristo sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Eita, e disse: Pai, perdoa esse povo. Não coloque pecado sobre eles. Então, meus amados, tenha essa confiança. Tenha essa esperança em Cristo Jesus. Seja feliz. Afie cada vez mais essa fé. Busque o Senhor, uma fé viva. Ame. Pregue o Evangelho. Leia as Escrituras. Levante o que está caído. Faça a vontade do Senhor. Porque está escrito aqui: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como
precursor, como o primeiro, entrou por nós. Ele está lá. É nosso irmão mais velho, nosso Senhor, nosso apóstolo enviado, nosso sumo sacerdote, que não entra de ano em ano, não, gente, que entra para todo sempre. E não foi necessário ele oferecer sacrifício pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. É imaculável, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está segurando a âncora. Então você pode cantar assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, se o vento soprar, o que eu faço? Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Então Cristo Jesus, o Senhor, nele você pode confiar. Amém? Abraço do missionário. Vamos orar mais uma vez agradecendo o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Queremos se alimentar. Nós temos esperança. Confiamos que o Senhor está segurando a nossa âncora. Nós, como um barco, não iremos afundar. Nós não estamos como folha seca. Estamos presos, num bom sentido da palavra, presos em amor, em alegria, em Ti, Senhor. O Senhor que começou a boa obra, o Senhor vai concluir, porque o Senhor não mente. O Senhor jurou pelo o próprio Senhor. O Senhor disse: eu juro por mim mesmo. Não achou ninguém digno desse juramento. Fez o juramento por si mesmo. Então é confiado. Nós iremos cada vez mais ser salvo por Ti. Muito obrigado, em nome do Senhor. Meus amados, Jesus te abençoe. Abraço do missionário. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above.